A longanimidade de Deus, outra palavra comumente utilizada também para descrever essa característica do Senhor, é a paciência de Deus. Vamos analisar neste momento sobre um Deus que é paciente, que é longânimo para conosco. Peguei aqui duas passagens das Escrituras que nos mostram com clareza isso. O Salmo 86, no verso 15, o salmista afirma: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Deus é um Deus muito paciente. Talvez dizer que Deus é paciente não expressa o tamanho da sua longanimidade. Vamos dizer que Deus é riquíssimo em paciência. E Paulo, ao escrever a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, diz: Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, mais uma vez aqui também, um dos autores inspirados por Deus se viu necessitado de acrescentar algo à paciência de Deus. Ele escreve, então, toda a grandeza da sua paciência. Vamos falar hoje, então, sobre esse aspecto do Senhor, das virtudes não, mas dos atributos de Deus, que é extremamente importante para a nossa salvação. Se hoje nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor com vida, é somente graças à paciência do Senhor, como ficará claro no estudo. Bom, longanimidade, como já disse, é sinônimo de paciência. Significa literalmente grandeza de ânimo. Um longo ânimo, daí vem a palavra longanimidade. Quando dizemos que o Senhor é longânimo, dizemos isso, que o Senhor tem uma paciência muito extensa para conosco, tem um ânimo muito extenso para conosco. Outra palavra que também é utilizada para descrever a longanimidade do Senhor é tardio em irar-se. O Senhor demora em se irar. Então, pense no caso, por exemplo, de um aluno da escola, em que tem um colega que fica ali sempre enchendo o saco dele, sempre incomodando. E esse rapaz da escola, que é incomodado, é um rapaz longânimo. Então, o seu colega, que o perturba, fica o provocando, mas esse rapazinho, ele é longânimo, ele tem um ânimo muito grande, ele vai tolerando, ele vai esquecendo, vai pensando em outras coisas, ele demora para se tirar. Diferentemente de um homem, por exemplo, que ao dirigir no trânsito é cortado por alguém que não deu a seta e já sai do carro xingando, brigando, quebrando o carro do outro e por aí vai. Tem um ânimo longo, demora até acender a sua ira. O outro não, qualquer coisinha, qualquer estalo já o faz estourar. Então, Deus é longânimo, Deus aguenta muita coisa do ser humano. Tem um exemplo bem interessante no livro de Neemias, e eu os convido a acompanharem a leitura na Bíblia de vocês. Neemias, capítulo 9. Numa oração que ele faz ao Senhor, ele lembra, Neemias, juntamente com o povo, lembra várias coisas do relacionamento do povo com o Senhor. Olha que interessante a descrição de Neemias no capítulo 9, a partir do versículo 15, falando daquele povo de Israel que saiu do Egito, após ser escravo por centenas de anos. Deus o libertou com mão poderosa, com amor, com misericórdia, com paciência. E olha o que Neemias descreve em Neemias capítulo 9, versículo 15. Neemias falando diretamente ao Senhor. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede.
e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Então, Neemias contando aqui o caso em que o povo pode sair da terra. Deus os falou, entre na terra. Saíram do Egito para habitar Canaã, a terra que Deus havia prometido. Deus falou, entre na terra. Depois de várias maravilhas que o Senhor fez por aquele povo, dando pão do céu, tirando água da rocha, o povo israelita tinha tudo para confiar no Senhor, para obedecer ao Senhor. Mas mesmo assim, diz que o povo se portou de uma forma soberba, orgulhosa, e recusaram ouvir a voz do Senhor. O Senhor havia jurado que daria aquela terra a eles, mas eles não confiaram. Diz que endureceram a sua cerviz. Talvez, se fosse qualquer um de nós no lugar de Deus, logo iremos nos irar e mandar cair fogo do céu contra aquele povo. Mas diz no versículo 17, Neemias continua, ainda, eles recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Então, Deus, depois de tudo que ele fez com o povo, várias maravilhas para tirá-lo do Egito, tirá-lo da escravidão, Deus se compadeceu do povo, mandou as 10 pragas para remover o povo do Egito, e mesmo depois de tudo isso, o povo se rebelou de tal forma contra Deus que eles levantaram um líder para voltar à escravidão, voltar àquela condição precária que eles viam. Eles recusaram as bênçãos, a libertação do Senhor para voltar à escravidão. No final do versículo 17 diz, porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Então, Neemias continua, depois de tudo isso, Senhor, o Senhor não os desamparou. O Senhor foi paciente, foi perdoador, foi clemente. E mesmo assim, eles se rebelaram de tal forma que levantaram um Deus a quem atribuíram o mérito de os tirar do Egito. Diz agora no versículo 19: todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Versículo 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Ou seja, após toda essa rebeldia contra o Senhor, em vez de destruir e acabar com o povo, o Senhor foi paciente. O Senhor continuou sendo bondoso com eles. O Senhor continuou dando alimento a eles, dando vestimento a eles. Eles andavam e andavam no deserto e os pés deles não se inchavam. As vestes não se desgastavam. Enfim, inúmeras provas da bondade de Deus para com o povo obstinado e rebelde. Isso mostra o quão paciente Deus foi. O povo fez de tudo para atrair a ira de Deus. Mas Deus é um Deus tardio em irar-se. E tem mais ainda. Quando o povo, enfim, acatou a voz do Senhor, já uma nova geração, e entraram na terra, olha qual foi o comportamento do povo já na terra. Em Neemias capítulo 9, versículo 26 agora, pulando um pouquinho. Versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazer voltar a ti.
e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiavam. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste. E, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Então, quando o povo entrou na terra, o povo se revoltou contra o Senhor. E o Senhor, com um propósito de disciplina, enviou uma nação para os castigar e os afligir. E quando o povo de Israel, então, se viu numa situação angustiosa, o que eles fizeram? Eles clamaram assim. E o Senhor, na sua paciência, longanimidade, enviou homens que libertassem o povo e os livrasse dos seus inimigos. Versículo 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Então, depois da liberdade do Senhor, quando eles obtiveram a paz, a tranquilidade, a liberdade do Senhor, o que eles fizeram? Voltaram a se rebelar contra o Senhor. E o Senhor, novamente, enviou uma nação inimiga para os escravizar. No final do versículo 28 diz: mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Ou seja, veio esse ciclo. O povo se rebelava, Deus os ouvia. Aliás, o povo se rebelava, Deus enviava um inimigo contra eles. O povo cansado clamava a Deus, Deus dava descanso. Quando eles desfrutavam do descanso, se rebelavam contra o Senhor enviava uma nação inimiga, eles clamavam ao Senhor, o Senhor os libertava. E várias vezes, esse ciclo registrado no livro de Juízes acontecia. Versículo 29. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Então, acho que essa descrição aqui da paciência do Senhor para com o povo é algo, acho que expressa bem a longanimidade de Deus. Nós mesmos, quando lemos as histórias do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, por exemplo, Números, o livro de Juízes, o livro dos Reis, nós pensamos, rapaz, como é que o Senhor não consumiu esse povo? Como é que o Senhor não destruiu esse povo? Como é que o Senhor continua insistindo e investindo nesse povo? A gente perde um pouco a paciência. Porque como é que Deus consegue ser tão paciente com o povo obstinado? Mas pense como Deus tem sido paciente com a nossa humanidade atualmente, também, não apenas com os israelitas no passado. Mas pense como Deus é paciente conosco hoje. Pense na violência do mundo. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós iríamos acabar de uma vez com todos, com a humanidade, por causa da sua violência. Por que Deus não faz? Porque Deus é paciente. Pense no desprezo das criaturas pelo seu Criador. Paulo registra muito bem isso lá em Romanos 1. Os homens hoje ignoram Deus, apesar de verem Deus na criação, e passam a adorar falsos deuses, passam a servir o seu próprio umbigo, e Deus é paciente para a humanidade. Pense nas injustiças que ocorrem diariamente hoje no mundo, que nos revoltam. Revoltam a Deus também, mas Deus não acabou com o mundo porque ele é longânimo. Pense na arrogância de seres humanos. Homens que Deus pode matar com um sopro. Homens que se exaltam, se acham ser alguma coisa, se colocam no lugar de Deus. Deus poderia acabar com essas pessoas no estalar de dedos. Por que Deus não faz? Porque Deus é paciente para a comunidade. Agora, não pensemos apenas nos outros. É muito fácil olhar, rapaz, de fato esse mundo está perdido, olha quanta violência, quanta injustiça.
Mas pense como Deus tem sido paciente com cada um de nós, de uma maneira especial. Como Deus tem sido paciente comigo, não obstante os meus frequentes pecados. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não devo pecar contra o meu Criador. Eu sei que o pecado me afasta de Deus. Eu sei que o pecado é abominável. Mas quantas vezes eu não caio no pecado? Mesmo após conhecer tudo isso. E às vezes nos mesmos pecados. Pense como Deus não é paciente conosco. Deus poderia mais uma vez mandar fogo do céu, me destruir, me matar e falar, Tomás, 10 vezes já hoje, caiu no mesmo pecado, mas Deus é paciente. Pense no nosso egoísmo, cada um individualmente. Como Deus é paciente com o meu interminável egoísmo. Por mais que a cada dia eu tente matar o meu egoísmo, parece que nunca acaba. Parece que até o último dia da minha vida eu vou estar lutando contra o meu egoísmo e vou estar agindo ainda com resquícios do meu egoísmo, mas Deus é paciente. Como Deus é paciente com o meu profundo orgulho também. Por mais que eu tente, por meio do evangelho, por meio da oração, matar o meu orgulho, parece que ele está enraizado em mim de tal forma que eu continuo agindo também com base no meu orgulho, mas Deus é paciente comigo. Deus é extremamente paciente na minha falta de confiança. Às vezes, a exemplo dos israelitas, ao sair do Egito, eu falho em confiança no Senhor também. Às vezes eu tento resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Às vezes eu tento resolver uma situação com o meio pecaminoso e Deus lá de cima olha com muita paciência para comigo. Deus é paciente na minha negligência também. Eu sei que eu tenho maus hábitos, pecados que eu preciso corrigir, mas às vezes eu me faço negligente e demoro ou não dou a atenção necessária para tal erro e Deus é paciente comigo. Deus não me destrói naquele instante, mas Deus me dá várias outras chances. Pense na demora que eu tenho em me arrepender. Conheço os meus pecados, sei que eu estou afastado do Senhor por causa dos meus pecados, eu preciso me arrepender, mas eu prolongo isso. Usando aqui apenas um exemplo, obviamente. Eu penso, vou curtir mais um pouquinho da vida, mais tarde eu me arrependo. Vou aproveitar aqui que eu gosto tanto disso aqui, não consigo me deixar esse pecado, mais tarde eu me arrependo. E Deus, sendo longânimo para conosco, nos dando a cada dia uma nova oportunidade de vida de arrependimento. Então, para pensar como Deus tem sido paciente por cada um de nós. Assim como nós olhamos para a história dos israelitas e ficamos indignados e frustrados pelo abuso deles para com a paciência do Senhor e ficamos impressionados com a paciência de Deus com um povo tão rebelde. Se alguém escrevesse a nossa história num livro e pessoas anos à frente lessem, teriam a mesma reação. Uau, como Deus foi paciente com Tomás. Como o Tomás foi rebelde ao Senhor. Como o Tomás foi insistente no erro. Teria exatamente a mesma reação. Agora, toda essa paciência do Senhor tem um propósito. Deus não é paciente meramente por ser. Vamos ver até onde o Tomás vai. Vamos ver até onde a humanidade vai. Não, a paciência de Deus tem um propósito, que é a salvação. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, olha o que o autor diz. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Ou seja, o fato de o Senhor não ter voltado ainda ao mundo para julgar o mundo, não é que o Senhor está atrasado para cumprir a sua promessa. Mas, pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O motivo pelo qual Deus é paciente para com cada um de nós hoje é porque Ele está nos dando uma oportunidade. Porque Deus quer que o máximo de pessoas possível se arrependa. Deus não quer que ninguém se pereça. Então, a cada dia, Deus dá uma nova oportunidade a nós para que nós possamos nos arrepender ou aprimorar o nosso serviço para aqueles que já servem ao Senhor, ou então nos arrependermos dos nossos pecados. É por isso que Deus tem sido paciente para com cada um de nós. Então, apesar de todas as nossas traições, diariamente nós traímos o Senhor, indo atrás do nosso egoísmo, indo atrás dos nossos desejos. Diariamente nós nos rebelamos contra o Senhor ao ceder ao pecado e desobedecer aos seus mandamentos.
Apesar de tudo isso, Deus continua sendo bondoso para conosco. Assim como Deus continuou dando pão e água para aquele povo no deserto, Deus continua nos concedendo inúmeras bênçãos também, materiais e espirituais. Deus continua nos dando o sol e a chuva. Deus nos continua nos dando alimento, moradia, vestuário, emprego, apesar da nossa rebeldia. Mas, acima de tudo, Deus continua nos concedendo oportunidades de arrependimento. Apesar de todas as nossas traições e rebeldias, Deus continua nos perdoando quando nós nos arrependemos. Mesmo que nos acheguemos a Deus 490 vezes no dia, pedindo perdão, se for fruto de um coração abatido e sincero, Deus há de nos perdoar. Apesar das nossas traições e rebeldias diárias, Deus continua investindo em nós, em vez de desistir de nós. Nós, talvez, ao vermos uma pessoa que é fraca, que continua caindo nos mesmos erros, às vezes desistimos de investir nela. Talvez é um namorado com a sua namorada que percebe que a sua parceira está sempre falhando alguma coisa e não vou mais investir nisso. Não vou mais perder meu tempo com ela. Às vezes são dois amigos, mas Deus, mesmo nós falhando diariamente contra Ele, continua investindo em nós. Apesar das nossas fraquezas e falhas, Deus continua nos dando, a cada instante, novas oportunidades de nos arrependermos para passarmos a eternidade ao seu lado. O Senhor é extremamente longânimo para conosco, mas não podemos esquecer que a sua paciência tem limites. A sua paciência vai até o dia da nossa morte. Naum, capítulo 1, versículo 3, registra bem isso. O Senhor é tardio em irar-se, não afirma, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Realmente, o Senhor é tardio em irar-se. Mas, se você morrer sem aceitar o perdão de Cristo, você mesmo vai ter que pagar o preço dos seus pecados. Porque Deus não inocenta o culpado. Deus nos chama por meio de Cristo para nos justificarmos, para termos os nossos pecados pagos por meio de Cristo, para sermos santificados, purificados. Mas se nós não aceitamos isso, nós mesmos vamos pagar pelos nossos preços, pelos nossos pecados. Nós continuaremos culpados. Então, Deus é tardio em irar-se, mas ele se ira. Deus nos dá muitas oportunidades de arrependimento, mas quem não se arrepender há de pagar pelos seus delitos. Concluindo, então, nós só não estamos pagando pelos nossos pecados agora, nós só não estamos no inferno agora, porque Deus é paciente para alguns. Infelizmente, alguns ignoram essa paciência de Deus e se recusam a se arrepender. Deus dá anos e anos para uma pessoa se arrepender, mas ela completamente ignora. Outras pessoas desprezam a paciência de Deus e pensam que é possível postergar, como eu já comentei anteriormente. Eu vou aproveitar a vida na minha velhice e eu me arrependo ao Senhor. Fazer isso é desprezar a paciência de Deus. É abusar da paciência de Deus. Agora, os sensatos, os sábios, aproveitam a paciência divina e não perdem o seu tempo. Eles se arrependem enquanto ainda há oportunidade. Nós, às vezes, pensamos que vamos ter 80 anos de vida, mas uma infelicidade pode acontecer com a gente e falecermos aos 30, aos 20, aos 10. Nós nunca sabemos. Não vamos abusar da paciência do Senhor. Outra lição que a gente tira é que se Deus é paciente, por que nós não haveremos de ser pacientes também? Vamos desenvolver a paciência em nós. Paciência com o nosso cônjuge, paciência com nossos filhos e pais, paciência com o nosso colega de trabalho. Se Deus é paciente, certamente Ele deseja que nós o sejamos. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês 2 Pedro, capítulo 3. Nós já lemos o versículo 9 deste capítulo. Gostaria de concluir esse estudo lendo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14.
Pedro conclui a sua última carta dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A salvação que Deus nos oferece é fruto da sua longanimidade, da sua paciência. Cabe a nós aproveitarmos o tempo e nos empenharmos para sermos encontrados por Deus em paz. Então, se você ainda não tem paz com Deus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não foi reconciliado com Deus, se unindo à morte de Cristo no batismo, aproveite enquanto tem chance. Aproveite que Deus tem sido paciente para contigo. E se arrependa e se una ao Senhor. Se você já se converteu, já se batizou, já se arrependeu, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado para se aproximar cada vez mais dele, para afirmar, para confirmar a sua salvação no Senhor, para crescer cada vez mais no amor do Senhor.